Vosotros estáis ya limpios por mi palabra que os he hablado. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros estáis ya limpios por mi palabra que os he hablado. Aleluya. Rosas do Calvário, Mártires Passionistas, de Daimiel, Edições Loyola, por Pablo Garcia e Gregor Lenzing. Tradução Mosteiro São Paulo da Cruz. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se e Vaquinha. Assim como é possível comprar livros na lista da Amazon que chegam até mim. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento. Tudo isso faz com que o canal possa ter crescimento e também possibilita que esse conhecimento seja ofertado a mais pessoas. Muito obrigada pela presença. E acima de tudo agradeço as monjas passionistas que me emprestaram este livro e peço para que orem por mim, por todos nós e especialmente por elas, por todos os passionistas. Uma boa escuta a todos. Não longe da cidade real. Não longe de Cidade Real, perto de Torralha de Calatrava, havia um moinho. Levava o nome poético de Flor de Ribeira. Em 23 de julho de 1936, 3 homens estranhos bateram à porta. A senhora Sacrário Lopes, irmã do moleiro, não podia acreditar no que viram os seus olhos. O padre Pedro, de Daimiel. Mesmo com vestes seculares, pôde reconhecê-lo bem, já que a senhora Sacrário ia com regularidade à igreja do Santo Cristo da Luz, e ali tinha visto muitas vezes esse jovem sacerdote. Agora,
acompanhado do estudante Félix e do irmão Benito, o padre Pedro estava esperando à sua porta. O que teria acontecido? Cansados e sedentos do longo caminhar, perdidos por aqueles campos, os 3 religiosos pediram um pouco de água. Talvez naquele momento a piedosa mulher tenha pensado nas palavras de Jesus: asseguro-lhes que aquele que der de beber, ainda que seja somente um copo d'água fresca, a um destes humildes, por ser meu discípulo, não deixará de receber sua recompensa. Mateus capítulo 10, versículo 42. Os religiosos tinham planos de ir a Madrid, até a casa de uma irmã do padre Pedro. Queriam tomar o trem de Malagon e ver-se livres o quanto antes daquela zona de perigo. A senhora Sacrário Lopes aconselhou-os insistentemente que não fossem pela estrada. Passavam muitos veículos por ela. O perigo de serem reconhecidos e presos era muito grande. O padre Pedro e seus companheiros, no entanto, não desistiram da ideia. E, apesar do conselho dessa boa mulher, pegaram a estrada. Mas junto do moinho de Puente Navarro, às margens do Guadiana, foram cair diretamente nas mãos dos milicianos, que, atando-os cotovelo a cotovelo, levaram-nos presos ao cárcere de Malagon. Um dos que já estavam na prisão, o jovem Julián Sánchez Castilla, recordará sempre muito bem dessa chegada dos passionistas. Os milicianos meteram-nos aos empurrões no cárcere, gritando: trouxemos 3 peixes gordos, são frades de Daimiel. Por estarem muito bem vigiados, Julián Sánchez Castilla não pôde falar nenhuma palavra com os recém-chegados, mas fixou-se bem nos traços de seus rostos. O que viu o impressionou profundamente. Sua bondade e sua entrega à vontade de Deus refletiam-se visivelmente nesses rostos marcados pela fadiga e pelo cansaço. Pareciam-lhe verdadeiros santos. Durante a noite vieram os milicianos. Tiraram da prisão o jovem Sánchez de Castilla e o levaram. Assim se separaram seus caminhos. Mais tarde chegou-lhe a notícia de que no dia seguinte os 3 religiosos tinham sido levados às 5 da manhã até a estação e ali haviam tomado o trem para Madrid. De sua futura sorte nos conta Eustáquio Mosa del Pozo, ferroviário da estação de Urda, na província de Toledo. Aquele era seu dia de folga e, portanto, não tinha ido trabalhar. Como morava perto da estação, de sua casa pôde ver que, pouco depois de chegar o trem de Malagon, levantou-se ali um grande motim. Enquanto olhava, chegou uma vizinha sua, Lúcia, toda agitada. Algo horrível acontecia. Eustáquio Mosa del Pozo assustou-se e, movido pela curiosidade, saiu até a rua e viu 3 homens levados por milicianos bem armados. Seguia-lhes uma grande multidão alvoroçada que gritava ameaças contra eles. Horrorizado com o que acabava de ver, o bom Eustáquio voltou para sua casa. Segurando a respiração, esperava ali, de um momento para outro, a salva de tiros que acabaria com a vida daqueles pobres prisioneiros, vítimas da multidão exaltada. Minutos intermináveis de um silêncio mortal. Haviam adiado a execução? Haviam mudado de ideia? Movido pela curiosidade, saiu de novo até a rua. Eles estavam empurrando os religiosos até a parte oriental da estação, perto do depósito de água. Minutos mais tarde, o estalido sinistro dos disparos. Logo, silêncio. Outra vez, silêncio. Depois de o trem sair, ele mesmo pôde comprovar o vil assassinato desses 3 homens de Deus. Jaziam mortos em terra, com o rosto voltado para o chão. Logo se inteirou de que tinham se negado a levantar o punho, a saudação comunista que seus assassinos haviam exigido que fizessem. Haviam se negado a levantar o punho.
a saudação comunista que seus assassinos haviam exigido que fizessem. Era 25 de julho de 1936, festa do apóstolo São Tiago, padroeiro da Espanha, e o primeiro dos apóstolos a dar a vida por Cristo. Também esses 3 passionistas preferiram morrer a renegar sua fé cristã. Sem misericórdia, o sol do meio-dia abrasava aquelas terras quando os cadáveres foram colocados em um caminhão e levados ao cemitério de Ibéniz, na província de Toledo. O sacerdote Pedro Largo e o estudante Félix Ugalde e o irmão Benito Solana não sentiam mais o fogo daquele sol abrasador de julho. Não lhes atormentaria mais a sede. Já haviam chegado até a fonte inesgotável da água da vida. Já estavam com Deus. Deus nos contempla do céu. Quando estamos no campo de batalha e lutamos pela fé, Deus nos contempla do céu. Contemplam-nos também os anjos e o mesmo Cristo. Que excelência tão alta, que sorte tão bem-aventurada lutar na presença de Deus e receber de Cristo a coroa da vitória. São Cipriano de Cartago. Viva Cristo Rei! Mas nem todos os passionistas da comunidade de Daimiel sofreram um martírio tão rápido como os que contamos até agora. O de alguns durou vários meses. Todo esse tempo, e sempre diante da morte por causa de Cristo, esses santos religiosos foram amadurecendo ainda mais para a colheita eterna. Essa foi a sorte de Padre Juan Pedro, vice-superior e ecônomo do convento, e do irmão Pablo Maria, o porteiro. Depois da despedida na noite escura, da expulsão de Santo Cristo da Luz, cada grupo seguiu o itinerário que considerou mais seguro. 5 religiosos, os únicos sobreviventes da Guerra Civil Espanhola, chegaram a Torralba de Calatrava, ao amanhecer do dia 22 de julho. Ali seriam submetidos a uma inspeção minuciosa e logo poderiam continuar seu caminho. Na estrada perto de Torralba, encontraram o padre Juan Pedro e o irmão Pablo Maria, sentados à beira da estrada e esgotados pelas enfermidades, pela idade e pelo muito caminhar. Animaram-nos a seguir adiante, ao que eles responderam: "Ide vós, que podeis correr mais, nós iremos a nosso passo." Os 5 religiosos seguiram seu caminho. Chegaram até Torralba e tomaram um ônibus que já ia sair para a Cidade Real. Antes que se partisse, viram de longe o padre Juan Pedro e o irmão Pablo Maria e convenceram o motorista a esperá-los. Chegaram cansados e ofegantes. Subiram no ônibus e foram todos juntos à Cidade Real. E a partir dali, o padre Juan Pedro e o irmão Pablo Maria não foram mais vistos pelo grupo dos 5. Por recomendação dos religiosos missionários do Imaculado Coração de Maria, mais conhecidos como claretianos, refugiaram-se em uma pequena pensão na cidade. Os donos, Constantino e Ramona Martínez, eram bons cristãos e de total confiança. Já haviam dado refúgio a outros sacerdotes. Eles e suas 3 filhas foram testemunhas, nos meses seguintes, da fé e da virtude desses santos religiosos. Não pôde apagar-se nunca de sua memória o aprendizado aurido nessa escola de santidade. Mesmo os religiosos, não se encontrando no ambiente nem no silêncio do convento, não deixaram suas práticas habituais de piedade. Levantavam-se muito cedo para rezar juntos o breviário
e dedicavam muitas horas do dia à meditação. Costumavam fazer suas orações com os braços em cruz e diariamente rezavam juntos o Santo Rosário. Tudo neles irradiava bondade e santidade. A senhorita Antônia Martínez nos conta mais detalhadamente. Abre aspas. Todas as manhãs se levantavam às 5 horas, faziam suas orações. Tomavam o café da manhã lá pelas 9 horas. Dedicavam um tempo à leitura espiritual e recitavam o ofício divino. O padre Juan Pedro confessava a todos que estavam na casa. Almoçavam por volta de 1 hora da tarde. Depois de um momento de recreio, faziam suas orações e dedicavam-se à leitura de coisas espirituais. Rezavam juntos com os outros religiosos que ali estavam e com a família. O padre Juan Pedro e o irmão Pablo Maria rezavam separados, à parte, os 15 mistérios do Rosário. O padre Juan Pedro confortava e animava os demais a suportar o martírio, da maneira que ele viesse, e para isso pediam todos os dias essa graça ao Senhor. Se alguém vier para fuzilar-nos, dizia-nos o padre Juan Pedro, peço-lhes que a ninguém tenham ódio e rancor pelo mal que nos fizerem. O irmão Pablo ajudava quanto podia nas tarefas de casa, ora cozinhando, ora se preocupando com o curral. Com seu trabalho não queria ser pesado a ninguém e ganhar algo. Por isso, buscou uma sapataria para poder trabalhar como sapateiro. Quase todas as orações eram feitas com os braços em cruz. O irmão não podia aguentar tanto tempo. Fecha aspas. Felizes com qualquer coisa que lhes era oferecida, dormiam sobre enxergas estendidas no duro chão. A única coisa de que sentiam falta era a Eucaristia. Suas almas sentiam fome, grande fome de Deus. O padre Juan Pedro, bem conhecido dos fiéis de Daimiel por sua piedade, sofria muitíssimo por não poder celebrar a Santa Missa. Como já havíamos mencionado, na pensão ouvia as confissões dos demais e com suas palavras infundia-lhes sempre ânimo e confiança. Jamais alguém o ouviu falar mal de seus perseguidores. A todos recomendava o perdão. A esse amor só se pode chegar pela total vivência do amor de Cristo. Amor que todos podiam comprovar no comportamento desses religiosos. A vida escondida desses inocentes perseguidos terminou de um modo inesperado. No dia 25 de setembro de 1936, milicianos armados entraram bruscamente na pensão. Eram 10 horas da manhã. Os inesperados visitantes perguntaram sobre as pessoas que se encontravam na casa. A família Martínez se assustou. Era claro que alguma informação se havia filtrado ao exterior. Um dos milicianos colocou a arma nas costas da senhora Martínez para obrigá-la a falar. Os milicianos não fizeram o menor caso da documentação que o senhor Martínez tinha preparado para o padre Juan Pedro e os demais que estavam na pensão. Começaram a vasculhar um a um os aposentos e foram tirando todos que tinham chegado ali em busca de refúgio. A senhora Martínez, no intento de salvar o irmão Pablo Maria, disse que era sapateiro. Então, um dos milicianos armados agarrou forte o irmão pelo braço, exigindo que mostrasse suas mãos calejadas. O que o irmão fez sem o menor sinal de protesto. Suas mãos estavam efetivamente calejadas pelo trabalho. Inútil. Os religiosos foram retirados da pensão e levados dali juntamente com os outros 3 sacerdotes.
um olhar silencioso e agradecido para a boa família que os havia acolhido. Logo foram conduzidos em direção ao seminário, que então fazia as vezes de prisão. Sem a menor resistência e com grande resignação, os religiosos caminharam à frente dos milicianos armados para, como estes diziam, fazer ali uma declaração. Todos sabiam o que eles queriam dizer com a palavra declaração. Às 11 horas dessa mesma noite, os milicianos voltaram outra vez à pensão da família Martínez para levar os pertences dos detidos. Quando uma das filhas perguntou-lhes o que tinha acontecido a eles, um dos milicianos respondeu sarcasticamente: "Não te preocupes, já lhes demos o passaporte para a América." A jovem entendeu muito bem o que ele quis dizer com essas palavras. Logo soube que, depois de um breve processo arbitrário e desprovido de todas as formalidades legais, junto a um poço, perto de Carrión de Calatrava, tinham sido crivados a bala. Assim terminou sua luta terrena. Mas aqui os vencidos foram vencedores. O padre Juan Pedro e o irmão Pablo Maria morreram com o crucifixo na mão, gritando: "Viva Cristo Rei!" Tinham seguido Cristo fielmente durante a vida. Na morte, Cristo havia levado-os consigo a seu reino. Seus restos mortais esperam a gloriosa ressurreição final na grande Basílica del Valle de los Caídos, em Guadarrama, Madrid, juntamente com os outros companheiros da tragédia. Caídos, sim, porém não vencidos, mas vencedores. Por isso, agora reinam com Cristo para sempre. Trigo de Deus. Sou trigo de Deus e tenho de ser moído pelos dentes das feras para chegar a ser o puro pão de Cristo. Todos os meus desejos e vontades estão postos naquele que por nós morreu e ressuscitou. Para mim, melhor é chegar até Cristo Jesus pela morte que ser rei até os últimos confins da terra. Santo Inácio de Antioquia. Sem perder de vista a meta. Voltemos agora, mais uma vez, àqueles 6 feridos que deixamos em Manzanares. No dia 23 de julho, depois do massacre da estação, foram levados ao hospital e ali atendidos pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Pouco depois de sua chegada, o padre Ildefonso recobrou a consciência, abriu os olhos e perguntou: "Onde estamos?" Uma religiosa respondeu: "Com as Filhas da Caridade." Então ele exclamou, visivelmente emocionado: "Graças a Deus, somos passionistas." Essas boas religiosas cuidaram deles com o maior carinho e espírito de sacrifício. Limparam-lhes as feridas, curaram-lhes, mas o gozo logo se converteria em pena. Pouco a pouco se deram conta de que o sacrifício de suas vidas não tinha sido aceito. Exclamavam entre suspiros: "Que lástima! Tínhamos a palma do martírio nas mãos e..." O que agora começava para eles era outro mais longo e penoso martírio. O padre Justiniano, de 26 anos de idade, tinha sido ferido em um olho por uma bala e sofria muito. Submetido a uma dolorosíssima operação,
não conseguiu recuperar a vista. Com pinças e com maior cuidado foram retiradas as balas e os estilhaços de balas dos corpos dos religiosos. Ao estudante Honorino, lavaram-lhes as feridas do braço com água e sal, que queimavam como fogo. Apesar disso, não soltou uma queixa. Mas não só ele. De nenhum desses passionistas feridos se ouviu a menor queixa em meio às suas grandes dores. Nos momentos mais difíceis, talvez um pequeno suspiro incontrolável de dor. O Dr. Francisco Alonso, que os atendeu, não se cansava de contar com a maior emoção a força e a paciência com que esses religiosos suportaram todos os seus sofrimentos. As boas irmãs se preocuparam em colocar os 6 em uma mesma sala. Desse modo, não seriam molestados e poderiam livremente fazer suas orações juntos. Apesar de suas feridas, certa vez o padre Ildefonso se levantou da cama para assistir um moribundo. Este moribundo tinha sido um perseguidor da igreja, mas o amor não tem limites. O padre recordava bem as palavras do Senhor: abençoai a quem vos amaldiçoar. Lucas, capítulo 6, versículo 28. Ainda que com grande perigo para a sua vida, o padre Ildefonso muitas vezes se dispôs a dar a comunhão às religiosas e a seus companheiros. Se ao amanhecer do dia 1º de agosto de 36 alguém tivesse entrado na sala da recepção do hospital de Manzanares, teria testemunhado uma cerimônia emocionante. O padre Ildefonso dava pela última vez a sagrada comunhão às religiosas e a seus irmãos passionistas. As filhas da Caridade de São Vicente de Paulo tinham medo de que as expulsassem do hospital e assim, na noite anterior, haviam pedido ao padre que lhes desse a Sagrada Comunhão e que se consumissem todas as partículas consagradas que estavam no sacrário. Poucas horas mais tarde, essas filhas da Caridade eram obrigadas a abandonar o hospital. Os padres Ildefonso e Justiniano e os 4 estudantes sentiram muito a falta delas. Agora, ficavam totalmente desprotegidos. Quando se recuperaram um pouco dos ferimentos, os passionistas trabalharam nos mais distintos serviços da casa. Ajudavam na limpeza e na cozinha, serviam também de enfermeiros. Mesmo sabendo o que os esperava, nunca se mostraram tristes nem desmotivados em seus trabalhos. A perspectiva da morte próxima os fazia diligentes e também mais reservados, concentrados em si mesmos. Essa interiorização de sua realidade fez que transparecesse às vezes, de um modo especial, sua alegria pelo martírio que os esperava. O padre Justiniano, que havia perdido um olho e agora cuidava com maior carinho dos feridos e enfermos, mantinha muito alto o seu bom humor e contagiava os demais. De vez em quando ouvia-se o padre cantarolar esta cantiga com música e letra compostas por ele mesmo. Justiniano, Justiniano, que morte te esperará? Dó, ré, mi, dó, ré, fá. Morrer por Cristo é todo meu ideal. Dó, ré, mi, dó, ré, fá. Esse jovem sacerdote, que mal completara um ano como professor de filosofia e línguas clássicas no seminário de Daniel, havia muito tempo carregava em seu coração uma ferida, que só seu superior conhecia. Em seu grande zelo apostólico, o padre Justiniano suspirava ir às terras longínquas e geladas do Alasca. Agora o Senhor lhe destinava outra missão bem diferente, e mais uma vez ele pôs sua vida nas mãos de Deus. Somente dizia: meu ideal sempre foi morrer por Cristo, sem nunca perder de vista a meta.
Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Esses 6 religiosos passionistas suspiravam pela coroa da vitória, a coroa do martírio, para chegarem à sua total configuração com Cristo. Sua situação atual não podia durar muito tempo. No dia 23 de outubro de 1936, precisamente quando se completavam 3 meses que tinham sido fuzilados e mortos seus companheiros, eles foram colocados em um furgão e levados. Para onde? Disseram-lhes que o governador tinha dado ordens de levá-los à cidade real para fazer uma declaração. Os religiosos não se deixaram enganar. Para prepararem-se melhor, o padre Ildefonso deu a todos a absolvição sacramental. Ao chegar à capital, falou-se com o governador. Sobre o quê? Qual foi a decisão? Logo o furgão se dirigiu outra vez a caminho de Manzanares, passando novamente por Daimiel. No quilômetro 6 da estrada, antes de chegarem a seu destino, obrigaram-nos a descer e, sem mais, todos foram brutalmente assassinados. Além dos padres Ildefonso e Justiniano, foram cravejados de balas Eufrásio, Tomás, José Maria e Honorino. Todos eles, jovens estudantes de filosofia. Por quê? Por que razão? A mesma que tinha dado o jovem Honorino diante de suas feridas. Ser passionista. Com eles, já eram 26 religiosos da comunidade de Daimiel que haviam dado sua vida por Cristo. O Santo Cristo da Luz, na igreja do seu convento de Daimiel, se veria para sempre adornado com esse formoso ramalhete de rosas do Calvário. No dia 31 de agosto desse mesmo ano, o padre Salvador da Maria Virgem, provincial italiano, escrevia uma carta a Inocêncio Gurruchaga, vigário-geral da Congregação Passionista, abre aspas, a Igreja e a nossa congregação triunfam na glória de novos mártires, que voam ao céu com a palma do martírio. Fecha aspas. Outros 5 passionistas de Daimiel, depois de incontáveis privações e sofrimentos, conseguiram passar as fronteiras da frente de batalha e livrar-se da perseguição e da morte. Eram os padres Zenon Merino e Pablo Veiga, e os estudantes Andrés Goya, Gonçalo Arauqui e Meliton Alonso. Alguns ainda vivem. Roseiral de rosas vermelhas. Já transborda o roseiral de rosas vermelhas. A luz do sol tinge de vermelho o céu. A morte estupefata contempla vosso voo. Comum de um mártir. Liturgia das Horas. Espanha. Martírio de amor. No dia 14 de agosto de 1936, em Castel Gandolfo, o Papa Pio XI dirigiu uma alocução a 500 refugiados espanhóis, em cujos rostos se podiam ler os horrores da perseguição. Em vista da corajosa confissão de tantos católicos na Espanha, o Santo Padre falou do esplendor das virtudes cristãs e sacerdotais. A todo esse sofrimento, o Papa chamou o verdadeiro martírio, com todo o sentido santo e glorioso dessa palavra.
Mas onde está a essência mais profunda do martírio? E qual é o significado de uma morte aparentemente sem sentido? O Concílio Vaticano II dá a essas perguntas uma resposta bem clara, vinculando estreitamente a teologia do martírio com a prática do amor. O fundamento bíblico são estas palavras de Jesus: não há maior amor do que dar a vida por seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Essa afirmação do Senhor em seu Evangelho encontra sua melhor forma de expressão na paixão e morte de Jesus na cruz. Jesus Cristo se apresenta aqui como um modelo de mártir. O amor que o levou a dar sua vida por nós é o impulso mais forte de todo o verdadeiro martírio. O mártir deve estar repleto de um amor profundo a Deus, amado por si mesmo e sobre todas as coisas. Este amor inclui ao mesmo tempo tudo o que é de Deus. Portanto, também a Igreja e toda a humanidade. Trata-se de um amor puro, que busca somente a Deus como o único necessário. Para esse maior testemunho de amor, necessita-se, todavia, de uma graça e de uma vocação especial. O martírio não pode ser nunca obra das próprias forças humanas. É sempre um dom de Deus, que, como disse o Concílio Vaticano II, se dá a poucos. Somente a iniciativa e o chamado de Deus tornam alguém capaz de viver essa forma de amor. Isso explica o valor e a fortaleza sobre-humana que tem dado prova aos mártires. O mesmo concílio afirma que todos devem estar preparados para confessar sua fé em Cristo diante dos homens e segui-lo pelo caminho da cruz, em meio às perseguições que nunca faltam à sua Igreja. O seguimento de Cristo significa sempre o caminho da cruz. Daí a necessidade de sacrifício e abnegação na vida de todo cristão. Os mártires passionistas de Daimiel seguiram com fidelidade até o fim esse caminho da cruz. Subindo ao cume do Calvário, subiram também ao cume do amor. Assim provaram ser filhos fiéis de seu fundador, São Paulo da Cruz, que em seu tratado Morte Mística põe nos lábios de uma religiosa que acaba de fazer sua profissão estas palavras: quisera morrer na cruz com aquela morte de Jesus, com a que morrem no Calvário, com o esposo, as almas enamoradas. Esses 26 passionistas seguiram com fidelidade o esposo de suas almas e completaram em seus corpos o que falta à paixão de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Assim cumpriram com toda fidelidade a missão de sua congregação, manter sempre vivos na Igreja a memória e o anúncio da paixão de Cristo. Aqui seu fundador chama a maior e mais maravilhosa obra do amor de Deus. Só penetra o mistério do amor crucificado aquele que faz a experiência da cruz. Plenamente convencida disso, Edith Stein escrevia em uma carta, pouco antes de ser levada ao campo de concentração, onde daria sua vida por Cristo, abre aspas, a ciência da cruz se pode alcançar somente quando se chega a experimentar profundamente a cruz. Convencida disso, desde o primeiro momento, tenho dito com todo o meu coração, Ave Crux, spes única, salve a cruz. Tu és nossa única esperança. Fecha aspas. É interessante recordar a esse respeito que, ao tornar-se monja carmelita, Edith Stein trocou seu nome pelo Teresa Benedita da Cruz. Teresa, por causa de Santa Teresa de Jesus, em cuja autobiografia havia encontrado o sentido de sua vida, que a levou a tornar-se católica. Depois de ter vivido primeiro no judaísmo e posteriormente na indiferença religiosa, chegando ao agnosticismo ou ateísmo filosófico. E Benedicta a Croce, Benedita da Cruz, não só pela sua grande devoção à cruz e à paixão de Cristo,
mas sobretudo por considerar-se abençoada pela cruz. Seu nome teria duas traduções: Teresa Benedita da Cruz e Teresa Bendita pela Cruz. Bendita, abençoada. Teresa abençoada pela cruz. Essa mesma espiritualidade e esperança inundava os corações daqueles 26 religiosos passionistas de Daimiel. Pela cruz e com a cruz que preenchiam de sentido suas vidas de autênticos passionistas, estiveram sempre dispostos ao combate, a sofrer e morrer por Cristo. Assim consideravam com os antigos padres da Igreja o sofrimento dos mártires, como uma participação na cruz, na paixão, na morte e na vitória de Cristo. Na luta, o padre Nicéforo, cujo nome significa portador de paz, levou seus irmãos religiosos até a vitória incontestável do amor sobre o ódio pela entrega da própria vida. Morreram por amor a Cristo, pela Igreja, pelo seu povo, para que pudesse brilhar mais depressa o dia da paz e da reconciliação. Na Guerra Civil Espanhola morreram muitos e houve muitas vítimas inocentes. De ambos os lados, no republicano e no nacional. Mas, enquanto uns morreram por vingança e rixas pessoais, ou por motivos políticos, ou de partido, ou simplesmente no campo de batalha, os religiosos passionistas de Daimiel, como tantos outros milhares de fiéis, bispos, sacerdotes religiosos, religiosas, seminaristas e leigos, morreram assassinados pela sua fidelidade ao Cristo e à Igreja. Todos são vítimas. Todos esses são, além de vítimas, mártires da fé. E como tal, lhes honra e glorifica a Igreja. Já o disse Santo Agostinho, não é a pena, mas a causa que faz o mártir. O martírio do corpo precedeu e acompanhou sempre o martírio do coração e do amor. Por isso, são rosas do Calvário e florescem eternamente no céu. A dor de cada dia. Martírio é a dor de cada dia. Sem Cristo e com amor é aceito, fogo lento de amor que na alegria de servir ao Senhor é coroado. Comum de um mártir, Liturgia das Horas, Espanha. Paixão dos mártires passionistas de Daimiel. Todo martírio há de ser moldado no martírio exemplar da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O mártir por antonomasia, a grande testemunha da fidelidade a Deus e do amor aos homens. Neste capítulo veremos que assim foi o martírio dos 26 passionistas de Daimiel. Surpreende o paralelismo entre a paixão de Jesus e a deles. Vejamos brevemente alguns acontecimentos. A última ceia. O Evangelho nos diz que, quando chegou a sua hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, porque vos digo que nunca mais a comerei até que ela tenha seu cumprimento no reino de Deus. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 16.
No convento passionista de Daimiel aconteceu a última ceia na comunidade no dia 21 de julho de 1936. Compreendiam que sua paixão estava próxima. Sentiam-se vigiados. Sabiam que os registros do convento serviam para a tomada de posse deste pelos milicianos, assegurando-se de não haver possibilidade de fuga. Somente algumas horas depois aconteceu a ceia eucarística. Ao ver invadido o convento no meio da noite, o padre Nicéforo pediu aos religiosos que se dirigissem à igreja para receber a Sagrada Comunhão. Para a maioria deles, seria a última. Foi feita a toda pressa, já que os milicianos haviam dado somente meia hora para que desocupassem o convento. O padre Nicéforo deu a todos a absolvição geral. Ele mesmo a recebeu do padre Germano, superior da comunidade. Um dos presentes escreveria mais tarde: "Que comunhão! Como esta eu não tinha visto nenhuma." Ao receber a comunhão, os religiosos passionistas de Daimiel se preparavam para o martírio, como fizeram os primeiros mártires do cristianismo. Deles escreveu São Cipriano, abre aspas, "Por isto, quando os antigos cristãos eram condenados por seus perseguidores aos tormentos e à morte, por confessarem a fé cristã, a Igreja procurava que se lhes administrasse o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, para que não desfalecessem naquela luta suprema, vencidos talvez pela violência das dores." Fecha aspas. Robustecidos com o corpo e o sangue de Cristo, também os passionistas de Daimiel experimentaram a força de Deus, que os sustentou em meio aos grandes tormentos. Agora já estavam bem preparados para começar sua paixão. O Getsemane. O Getsemane dos passionistas foi muito curto, mas intenso. Naqueles momentos de tanta emoção, o padre Nicéforo se dirigiu a todos os seus religiosos e, inspirado pelo Espírito Santo, disse-lhes estas palavras: "Getsemane, este é o nosso Getsemane. A Jesus lhe confortou um anjo. A nós é o próprio Jesus quem nos conforta e nos sustém. Dentro de pouco tempo estaremos com Cristo. Cidadãos do Calvário, ânimo a morrer por Cristo." Depois da Eucaristia e da oração, os mártires passionistas de Daimiel, a exemplo de Jesus, se sentiram imediatamente fortes e preparados para enfrentar sua paixão e beber até a última gota o cálice que o Pai Celestial lhes preparava. O aprisionamento. Era pouco mais de meia-noite. Fora do convento esperava uma grande multidão alvoroçada de homens armados. Vieram prendê-los. O padre Nicéforo e seus religiosos avançaram lentos e decididos do altar até as portas da igreja. Abrem-nas de par em par. O padre Nicéforo se dirigiu aos agressores e lhes disse com coragem: "Se querem nos matar, matem-nos aqui." Não o fizeram, mas os obrigaram a sair da igreja e abandonar o convento. Em meio à escuridão da noite, como no Getsemane, aqueles religiosos caíram indefesos nas mãos de seus inimigos, fortemente armados. Recorda-nos um dos poucos sobreviventes, abre aspas, "Em fila de 2 em 2, nos conduziram até o cemitério. Nossa imaginação agitada já havia cavado a sepultura. Eles nos matariam ou nos enterrariam vivos? A morte nos amedrontava, mas a ideia de sermos enterrados vivos era algo aterrorizante." Fecha aspas. E outro, abre aspas, "Eu já estava a rezar o ato de contrição e a pedir a Deus e à Santíssima Virgem
que me dessem força e coragem para o martírio. Sem falar uma palavra e a pensar só em Deus e no martírio, chegamos à porta do cemitério. Fecha aspas. Mas também não os mataram ali, não. Deixaram-nos com vida, com a condição de que se afastassem de Daimiel e não voltassem a aparecer em seus arredores. Falsas acusações. Jesus já havia anunciado a seus seguidores que, por causa dele, sofreriam insultos, calúnias e perseguições. Ele lhes havia dito que seriam bem-aventurados quando isto lhes acontecesse. Bem-aventurados quando vos insultarem, vos perseguirem, vos caluniarem de qualquer modo por minha causa. Ficai felizes, pois Deus vos dará uma grande recompensa. Mateus capítulo 15, versículos 11 e 12. Os passionistas de Daimiel sabiam-no muito bem. Esta bem-aventurança tinha sido muitas vezes tema de suas longas meditações. Agora chegava também para eles a sua hora. 1. Disparam contra o povo. Antônio Sanches Santillana, advogado, descreve assim os fatos. Abre aspas. Encontrava-me na sede do governo civil da Cidade Real sob as ordens imediatas do senhor governador Vidal Barreiro. Eram 12 horas do mencionado dia 22, quando recebi uma ligação telefônica na qual me diziam: aqui estão uns sacerdotes que atiram contra o povo. Fecha aspas. Poucos minutos mais tarde, aparecem esses religiosos passionistas na frente da sede do governador, atados pelo pescoço com uma mesma corda. Ao contemplar um espetáculo tão triste, alguém se pergunta: onde estão as armas? 2. Tem armas. A senhorita Purificación do Pazo, a qual eu mesmo conheci muito bem durante muitos anos de filosofia em Daimiel, pouco depois da guerra, declarou no processo de beatificação, abre aspas, em setembro de 1936 eu recebi uma carta do servo de Deus Ildefonso da Cruz, escrita no hospital de Manzanares e que conservei em um baú de minha irmã. 2 dias depois vieram até a nossa casa 3 milicianos para fazer um registro, porque diziam que nós tínhamos uma mala com a arma dos religiosos, com as armas dos religiosos. Fecha aspas. Um irmão de Purificación, Juanito do Pazo, artista, foi quem, depois da guerra, decorou o novo nicho do Santo Cristo da Luz, debaixo do qual se construiu a cripta para os mártires passionistas de Daimiel. A acusação de posse de armas foi uma obsessão, um pretexto para revistas e confisco de conventos. O dos passionistas não podia ser exceção. Na realidade, era um pretexto simples e fácil para justificar o que, na realidade, era uma violação de moradia. O padre Pablo Veiga, um dos sobreviventes, disse no processo de beatificação, a propósito do padre Germano, superior da comunidade, que uma frase muitas vezes por ele repetida era que preferia que eles, os inimigos, os matassem antes que pudessem existir armas, para a vergonha de toda a comunidade, ou seja, que preferia morrer a possuir armas. Diante dos tribunais. Jesus já havia prevenido muito antes seus perseguidores de que seriam perseguidos e submetidos a todo tipo de interrogatórios. Sereis levados até os governadores e reis por amor de mim, para dar testemunho diante deles e dos gentios. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, porque vos será dado naquela hora o que devereis dizer. Mateus, capítulo 10, versículos 18 e 19. Os passionistas de Daimiel foram levados efetivamente diante do governador da cidade real. Foram também arrastados de um lado para o outro pelos milicianos, entregues à multidão alvoroçada e submetidos a todo tipo de maus tratos. Em poder da multidão alvoroçada. A respeito dos 3 religiosos que chegaram a Urda, Toledo, Justo Anciano, ferroviário, declarou no processo de beatificação, abre aspas,
enquanto eu me encontrava em serviço como recruta da estação de Urda, na chegada do trem postal Correio, que vai de Extremadura a Madrid, percebi que do trem haviam descido 3 senhores que foram entregues à multidão que ali se encontrava. Eu ouvi dizer que se tratava de 3 religiosos. Fecha aspas. Injúrias, maus tratos e ameaças contra eles. Um pouco mais tarde, o mesmo justo anciano testemunha, abre aspas, recordo que depois de que desceram do trem e foram entregues ao poder da multidão de Urda e Consuegra, em meio a muitos insultos e escárnios, foram empurrados alguns metros longe da estação, junto ao depósito de água, enquanto cresciam os insultos e os escárnios. Fecha aspas. O doutor Pedro Lopes Pelais, médico do hospital de Manzanares, conta que os milicianos ameaçavam 6 religiosos feridos e sobreviventes da primeira matança nessa localidade para fazê-los sofrer mais, dizendo que iam fuzilá-los. E outra testemunha ocular, Antônio Sanches Santillana, abre aspas, observei que José Ossés, perdia sangue por detrás da orelha. Ouvi dizer que atiraram-lhe um tijolo quando passava junto a um edifício em construção. Foi curado depois por um enfermeiro que lhe vendou a cabeça de um modo humilhante. Por si, seu sofrimento fora pouco. Contudo, caçoavam dele, ridicularizando-o. Fecha aspas. Do primeiro fuzilamento na estação de Manzanares, disse uma testemunha ocular, do trem podíamos ver como alguns se levantaram, depois de fuzilados, e caíram novamente ao chão. Não podiam mais. Aos que não haviam morrido, fizeram subir logo em um furgão. Então, ainda algumas pessoas se aproximaram deles para insultá-los e agarrá-los. No hospital, os religiosos nem sequer puderam manifestar sua dor por esse trato tão desumano. Sofríamos muito, feridos como estávamos, mas o que nos atingiu o coração foram aqueles golpes. O perdão aos inimigos. Jesus, antes de morrer na cruz, não só perdoou a seus inimigos, mas até pediu ao Pai perdão pelos que o estavam crucificando. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. O mesmo realizou o protomártir Santo Estevão com os que o apedrejavam. Os passionistas de Daimiel seguiram fielmente esses exemplos, fundamentais em todo o martírio cristão. Referindo-se ao padre Juan Pedro, a senhorita Antônia Martínez Navalon, testemunha ocular, disse que, longe de falar mal daqueles que os haviam ferido na estrada, a todos recomendava o perdão. Seu calvário, morte e sepultura. Não nos estenderemos aqui sobre esses pontos, porque já os descrevemos, ainda que brevemente, ao longo de todo o livro. Quanto à sepultura, todavia, estiveram em piores condições que o próprio Jesus. Eles não foram colocados com maior reverência e carinho em um sepulcro novo de um amigo, não, mas sim em uma fossa comum e sem nenhum familiar ou ente querido que os acompanhasse nesse momento supremo. Somente seus inimigos. Mas também o sepulcro desses fiéis seguidores de Cristo se tornou logo glorioso. Devidamente identificados, os seus restos mortais foram levados imediatamente após a guerra a Daimiel, onde se tinha preparado uma cripta
precisamente debaixo do nicho do Santo Cristo da Luz. O rosto do Santo Cristo da Luz, que na noite de 21 a 22 de julho viu-se entristecido com a expulsão e a prisão daqueles passionistas, agora se viu iluminado com nova luz de gozo e alegria. 26 rosas do Calvário, em todo o seu esplendor de martírio, já adornavam para sempre seu altar, irradiando também elas seu perfume, sua luz, e ostentando os melhores ornamentos de suas cores vermelhas de sangue. Assim é o amor. Muitos tipos de martírio. Como há muitos tipos de perseguições, assim também há muitos tipos de martírio. Cada dia és testemunha de Cristo. Santo Ambrósio. Como se prepararam para o martírio? A paixão e morte de Jesus na cruz, poderíamos dizer seu martírio, não foi nenhuma surpresa, nem algo casual ou inesperado. É a parte central de sua missão. Para isso tinha vindo à Terra. Jesus o sabia desde sua infância e durante toda a vida preparou-se para esse acontecimento supremo que operou a nossa redenção. Em uma carta, São Paulo da Cruz escreve, abre aspas, faz muitos anos eu tinha um formoso menino Jesus em um cartão impresso na Alemanha. O menino Jesus dormia placidamente sobre uma cruz. Como eu gostava dessa imagem. Fecha aspas. Jesus anunciou repetidas vezes e com todos os detalhes sua futura paixão. Inclusive manifestou o seu grande desejo de que chegasse esse momento, essa hora decisiva e suprema de sua vida e missão. A paixão ou martírio dos religiosos passionistas de Daimiel também não foi nenhuma surpresa, nem algo totalmente inesperado. Vemo-lo em algumas de suas cartas. E o padre Justiniano sempre dizia, meu ideal sempre foi morrer por Cristo. O martírio é uma graça especial que o Senhor concede a poucos, como ensina o Concílio Vaticano II. Estar bem preparado, no entanto, ajuda a receber essa graça e corresponder a ela. Os religiosos passionistas de Daimiel estavam. Desde o ingresso deles no Seminário Menor Passionista, estavam vivendo intensamente essa espiritualidade do martírio. Com razão, pôde exclamar Honorino Carracedo, diante da grande dor de suas feridas, sou passionista. Tão identificados estavam com a paixão e o martírio de Jesus. Não é estranho que ambas as paixões ou martírios tenham tantas semelhanças? Na realidade, são uma e única paixão, a do Cristo total. Jesus, cabeça, eles, membros. Como São Paulo apóstolo, eles completaram também em seus corpos o que falta à paixão de Cristo em favor da Igreja. Toda a sua vida e espiritualidade passionista é uma vida de martírio e de paixão. O dia em que se consagra a Deus por meio da profissão religiosa ao candidato, vestido de hábito preto e deitado no chão como morto, se lê a paixão de Jesus Cristo, segundo João. Toda a sua vida e espiritualidade passionista é uma vida de martírio e de paixão. O dia em que se consagra a Deus por meio da profissão religiosa ao candidato, vestido de hábito preto e deitado no chão como morto, se lê a paixão de Jesus Cristo, segundo São João. Nessa mesma celebração, entregam-lhe o escudo da paixão, no qual, sobre o fundo preto, campeia uma cruz branca, e abaixo dela, sobre um coração,
estas palavras: a paixão de Jesus Cristo. Como que dizendo, isto é o que há de ter sempre gravado em seu coração, a paixão de Jesus. A partir daí, seu lema como passionista é este: que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre gravada em nossos corações. Ao final da profissão religiosa, faz-se uma procissão por toda a igreja, na qual o recém-professo, protagonista da celebração, caminha em meio a seus irmãos religiosos e os demais fiéis, levando uma cruz sobre os ombros e uma coroa de espinhos em sua cabeça. Algo certamente impressionante. Sobre o hábito preto dos passionistas, o mesmo São Paulo da Cruz disse na primitiva regra de 1720, abre aspas, sabei também, amadíssimos, que o principal motivo pelo qual andamos vestidos de preto, segundo particular inspiração que Deus me deu, é para guardar luto pela paixão e morte de Jesus e para que nunca nos esqueçamos de fazer sua memória. Fecha aspas. No tempo de nossos mártires, as longas meditações dos religiosos passionistas eram sempre sobre a paixão do Senhor, exceto no advento e nos dias festivos, nos quais se meditava sobre os mistérios ou festas litúrgicas da Igreja. Todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, o sino do convento era tocado de maneira fúnebre. Contudo, recordo a impressão que em mim causava esse dobrar do sino. Eu era seminarista. Estudávamos numa grande sala. Quando menos esperávamos, soava o sino, e todos, como que eletrizados, nos colocávamos de joelhos. No princípio, eu não sabia por quê. E o sussurro de outro companheiro me disse ao ouvido, cheio de mistério, é que a esta mesma hora, numa sexta-feira como hoje, morreu o Senhor. Que impressão tão profunda causava em meu coração esse toque de sino a cada sexta-feira. Os mártires de Daimiel viveram isso durante muitos anos, desde que entraram no seminário até sua morte. Sextas-feiras. Sobre as sextas-feiras, escrevia São Paulo da Cruz em sua regra mais antiga: somente recordar as coisas que aconteceram numa sexta-feira é para fazer morrer de verdade, se verdadeiramente se ama. Porque é recordar o dia em que meu Deus humanado padeceu por mim e perdeu sua vida, morrendo sobre o duro madeiro da cruz. Fecha aspas. Para viverem melhor essa espiritualidade e estarem mais unidos a Cristo, a Deus, tinham os horários do dia devidamente distribuídos, alternando o descanso com o trabalho e a oração. Levantavam-se à meia-noite e faziam 1 hora de oração que compreendia o canto do ofício divino e a meditação. Pela manhã, 2 horas contínuas de oração entre o ofício divino e a Santa Missa, precedida e seguida de meia hora de meditação. Antes da refeição, 15 minutos de exame particular e leitura espiritual em particular. Logo em seguida, passeio solitário e meditativo pelo horto. E, finalmente,
1/4 de hora de oração do ofício divino no coro. À tarde, depois de 1 hora de descanso, meia hora de oração do ofício divino e de leitura espiritual em comum. Antes do jantar, mais uma vez a oração do ofício divino e outra hora de meditação. Os estudantes faziam a segunda meia hora dessa meditação em passeio solitário e meditativo pelo horto ou pelo campo. Antes de deitar-se, todos de joelhos, ouviam do superior uma breve consideração ou reflexão piedosa, a qual se seguia no coro a oração do Santo Rosário. Os religiosos passionistas jejuavam 3 vezes por semana, e todos os dias do Advento e da Quaresma, menos aos domingos e dias festivos. Nunca tomavam lanche nem outra coisa entre as refeições. Calçavam sandálias sem meias. E que frio se passava no inverno nesse convento em Daimiel, hein? Além dos retiros espirituais que faziam a cada ano, celebravam várias novenas com especial solenidade, novenas que eram como se fossem outros retiros, a do Natal, a da festa de São Paulo da Cruz e a de Pentecostes. Celebravam também o que, segundo a tradição da congregação, já desde São Paulo da Cruz era chamada a Quaresma da Virgem. Neste período faziam o sacrifício de não comer nenhuma fruta, como preparação para a festividade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, que na congregação passionista é celebrada sempre com a maior solenidade. Com uma vida espiritual tão intensa e com tal identificação com Cristo em sua paixão, esses religiosos passionistas estavam bem preparados para receber do Senhor a graça tão extraordinária do martírio. Não que a mereceram. Graças não se merecem. Por isso que são sempre graças. Mas alguém pode dispor-se melhor ou pior para recebê-las e corresponder a elas. Foi o que fizeram esses bons passionistas, tornando-se, com sua paixão e martírio, as rosas mais belas do jardim da paixão. O bom religioso. A vida do bom religioso e de quem quer estar entre os bons amigos de Deus é um longo martírio. Um nome e uma história. Cada uma dessas rosas do Calvário tem um nome e uma história, que mencionaremos aqui de maneira bem breve. Para entender melhor, é preciso recordar que naquele tempo todos os passionistas trocavam o sobrenome de família por outro religioso. Alguns, inclusive, trocavam o nome de batismo por outro, para melhor indicar seu desapego pelo mundo, sua vida nova em Cristo e sua total consagração a Deus. Os 26 religiosos passionistas do convento do Santo Cristo da Luz, que deram sua vida por fidelidade a Cristo e à Igreja, são Nicéforo de Jesus e Maria, Vicente Dias Terrerina, superior provincial. Nasceu em Herreruela de Castilleria, Palência. Sofreu dupla perseguição, no México e na Espanha. Foi martirizado em Manzanares, cidade real. Tinha 43 anos. Germano de Jesus e Maria. Manuel Pérez Jiménez, superior da comunidade. Nasceu em Córnago, Logronho, e foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid. Tinha 38 anos. Felipe do Sagrado Coração de Maria, Valcabado Granado, sacerdote, nasceu em São Martim de Rubiales, Burgos,
Foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid. Tinha 62 anos. Pablo Maria de São José, Pedro Leós del Portillo, irmão, nasceu em Leós, Navarra. Foi martirizado em Carreón de Calatrava, Cidade Real, 54 anos. Juan Pedro de Santo Antônio, José Maria Bengoa e Aranguren, sacerdote, nasceu em Santa Águeda, Guipúzcoa. Ainda estudante, sofreu perseguição pela fé no México. Foi martirizado em Cidade Real. Tinha 46 anos. Ildefonso da Cruz, Anatolio Garcia Nozal, sacerdote, nasceu em Becerril del Carpio, Palência. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real, tinha 38 anos. Benito de la Virgen del Villar, Solana Ruiz, irmão, nasceu em Cintruénigo, Navarra. Foi martirizado em Urda, Toledo. Tinha 38 anos. Anacário da Virgem Imaculada, Benito Lozal, irmão, nasceu em Becerril del Carpio, Palência. Foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid. Tinha 30 anos. Pedro do Coração de Jesus, Largo Redondo, sacerdote, nasceu em Alba de los Cardanhos, Palência. Foi martirizado em Urda, Toledo. Tinha 29 anos. Justiniano de São Gabriel da Virgem Dolorosa, Cuesta Redondo, sacerdote, nasceu em Alba de los Cardanhos, Palência. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real, 26 anos. Eufrásio do Amor Misericordioso, Decelis Santos, estudante, nasceu em Salinas de Pisuerga, Palência. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real. Tinha 21 anos. Maurílio do Menino Jesus, Macho Rodrigues, estudante, nasceu em Vila Fria de La Penha, Palência. Foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid. Tinha 21 anos. Tomás do Santíssimo Sacramento, Quarteiro Gascon, estudante, nasceu em Tabuenca, Zaragoza. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real. Tinha 21 anos. José dos Sagrados Corações, Estalacho Garcia, estudante, nasceu em São Martim de Parapertu, Palência. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real, 21 anos. José de Jesus e Maria, Osés Sainz, estudante, nasceu em Peralta, Navarra. Foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid. Tinha 21 anos. Júlio do Sagrado Coração, Mediavilha, Conserreiro, estudante, nasceu em La Lastra, Palência. Foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid. 21 anos. Félix das Cinco Chagas, Ugalde Urussum, estudante, nasceu em Mendigorria, Navarra. Foi martirizado em Urda, Toledo, 21 anos. Felipe de São Miguel, Ruiz Fraile, irmão, nasceu em Quintanilla, La Bersosa, Palência. Foi martirizado em Carabanchel Barro, Madrid, 21 anos. José Maria de Jesus Agonizante, Ruiz Martínez, estudante,
Nasceu em Puente la Reina, Navarra, martirizado em Carabanchel-Barro, Madrid, 20 anos. Epifânio de São Miguel, Sierra Conde, estudante. Nasceu em São Martim de los Herreros, Valência, martirizado em Manzanares, Cidade Real, 20 anos. Laurino de Jesus Crucificado, Proanho Cuesta, estudante. Nasceu em Vila Fria de la Penha, Palência. Foi martirizado em Carabanchel-Barro, Madrid. Tinha 20 anos. Fulgêncio do Sagrado Coração de Maria, Calvo Sanches, estudante. Nasceu em Cubillo de Ojeda, Palência. Martirizado em Manzanares, Cidade Real. Tinha 19 anos. Honorino da Virgem Dolorosa, Carracedo Ramos, estudante. Nasceu em La Lastra, Palência. Martirizado em Manzanares, Cidade Real, 19 anos. Abílio da Cruz, Ramos, estudante. Nascido em Resoba, Palência. Martirizado em Manzanares, Cidade Real, tinha 19 anos. Zacarias do Santíssimo Sacramento, Fernandes Crespo, estudante. Nasceu em Cintruénigo, Navarra. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real, 19 anos. E José Maria de Jesus, Quarteiro Gascon, estudante. Nasceu em Tabuenca, Saragoça. Foi martirizado em Manzanares, Cidade Real, 18 anos. Ao analisar esses dados, o que mais fortemente chama a atenção é o grande número de religiosos jovens. 16 desses beatos mártires passionistas de Daimiel tinham entre 18 e 21 anos de idade. A juventude é sempre generosa e, quando tem um ideal elevado, é capaz dos maiores sacrifícios. Oxalá o exemplo desses jovens que deram corajosamente sua vida por Deus e pela Igreja desperte em nossos dias a consciência e o entusiasmo de tantos jovens ainda indecisos e os leve a orientar sua vida na direção de altos e nobres ideais, talvez inclusive como eles, a consagrar-se a Deus na vida religiosa ou no sacerdócio, para servir melhor a Deus e aos homens de nosso tempo. Quem entrega a sua vida? Quem entrega a sua vida por amor, a ganha para sempre, disse o Senhor. Comum de um mártir, Liturgia das Horas, Espanha. A mensagem dessas rosas hoje. Quase sem se dar conta, você já chegou ao final deste livro Rosas do Calvário sobre os mártires passionistas de Daimiel. Se você se recorda, na introdução disse-lhe que havia escrito com todo carinho, mas também com todo rigor histórico. Aconselhei-lhe que não o lesse como um livro de história, mas como um livro de leitura espiritual, isto é, como um livro edificante que ergue, constrói e eleva a vida espiritual. Estou seguro de que assim você fez, e de que você mesmo terá constatado que o exemplo simples e por fim heróico destes homens de Deus realmente edifica, estimula e ajuda a vida espiritual. As flores têm sempre uma linguagem própria, e com as flores nós também transmitimos muitas mensagens. Estas flores, estas rosas do Calvário,
tem para você e para mim hoje uma linguagem e uma mensagem próprias. Elas não são somente um lembrete, muito menos só um adorno. O mais belo do Santo Cristo da Luz e da Congregação Passionista. Essas flores têm uma linguagem e uma mensagem para nós, para você e para mim, hoje. Seguramente a nenhum de nós dois, chamará o Senhor como a eles, ao derramamento de nosso próprio sangue, a dar a vida por ele e pelos irmãos de um modo violento. Seguramente a nenhum de nós dois chamará o Senhor como a eles ao derramamento de nosso próprio sangue, a dar a vida por ele e pelos irmãos de um modo violento. Será de maneira bem mais lenta, gota a gota, minuto por minuto, todos os anos de nossa longa ou curta vida. Então, o que nos ensinam esses beatos mártires passionistas de Daimiel? É o que direi com as palavras belíssimas de Santo Agostinho. Abre aspas. Também nós, se amamos de verdade a Cristo, devemos imitá-lo. A melhor prova que podemos dar de nosso amor é imitar o seu exemplo, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigamos suas pegadas. Os santos mártires o imitaram até o derramamento de seu sangue, até a semelhança com a sua paixão. Mas não só eles. A ponte não foi derrubada, depois de eles a terem atravessado. A fonte não secou depois de eles terem bebido nela. Tenhamos presente, irmãos, que no jardim do Senhor não há só as rosas dos mártires, mas também os lírios das virgens e as eras dos casados, assim como as violetas das viúvas. Fecha aspas. Liturgia das Horas. É o que repetidas vezes e com insistência disse o Concílio Vaticano II, que todos, sacerdotes religiosos e leigos, somos igualmente chamados à perfeição, que este não é um patrimônio exclusivo de nenhuma classe social dentro da Igreja, mas comum a todos, que por caminhos diferentes e de modos diversos, todos nós, batizados, somos chamados ao fiel seguimento de Cristo, isto é, a santidade. E termino com as palavras de São Cipriano de Cartago. Abre aspas. Com que louvores poderei exaltar-vos, irmãos valorosíssimos? Como poderão minhas palavras expressar devidamente vossa fortaleza de ânimo e vossa fé perseverante? Ditosa a nossa Igreja, a qual Deus se digna honrar com semelhante esplendor, ilustre em nosso tempo pelo sangue glorioso dos mártires. Entre suas flores não faltam nem os lírios, nem as rosas. Que cada um de nós se esforce agora para alcançar a honra de uma e outra altíssima dignidade, para receber assim as coroas brancas de suas boas obras ou as vermelhas do martírio. Que cada um de nós se esforce agora para alcançar a honra de uma ou outra altíssima dignidade, para receber assim as coroas brancas de suas boas obras ou as vermelhas do martírio. Fecha aspas. Morrer cada dia. A vida dos verdadeiros servos e amigos de Deus é morrer cada dia.
Carta de São Paulo da Cruz a um passionista, 29 de dezembro de 1768. Oração. Senhor, te oferecemos este ramalhete de flores. São as rosas de teu Calvário. É certo que também tiveram espinhos. Todos os homens, ainda os mais santos, temos espinhos que ferem, temos faltas. Somente tu és o santo, o perfeito. Mas respira seu perfume, contempla sua beleza. Que heroísmo, que virtude, que amor. São vermelhas, bem vermelhas. É fogo, é sangue, é coração. É, enfim, seu amor ardente a ti e aos irmãos, até o martírio. Ao oferecer-te estas rosas, queremos dizer-te o que não podemos expressar com palavras. É a linguagem das flores. Perdoe-nos. Ajude-nos. Concede-nos a graça que te pedimos. Pedimos-te por estes teus mártires e, sobretudo, pelo grande mártir do Calvário, Cristo nosso Senhor. Amém.